Bom dia, quarto ano. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Hoje é dia 2/7, estamos iniciando mais um mês, certo? E hoje nós vamos fazer uma revisão referente a um assunto que a gente viu no terceiro ano, tá? Peço que vocês abram aí seus livrinhos na página 10 para que a gente possa acompanhar o assunto e fazer algumas atividades que tem aqui no nosso livrinho. E eu vou passar um exercício de fixação para vocês, tá certo? Pra gente relembrar esse conteúdo e para que eu saiba se qual o nível que vocês estão, tá? Se vocês compreenderam o assunto, se tá tudo ok. Vamos lá? O assunto de hoje vai ser classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, tá? Aí, acompanha aí a leitura com tia. No terceiro ano, você aprendeu que uma palavra ela pode ser classificada em oxítona quando a sílaba tônica é a última, em paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, ou em proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, nós vimos aqui uma breve revisãozinha acerca desse assunto. Eu preparei um esqueminha aqui no quadro para relembrar esse conteúdo com vocês, e eu peço que esse esqueminha você pause o vídeo e copie no seu caderno, tá certo? Porque daí vocês vão conseguir ter uma fixação melhor, tá? Até porque a tia vai passar um exercício de fixação. Então, através desse esqueminha, vocês podem fazer a associação e tá respondendo o exercício com mais facilidade, tá certo? Então, acompanha aqui com a tia Bruna agora esse esqueminha e vamos lá. Então, gente, vocês estão vendo aqui no quadro o esqueminha que a tia Bruna preparou com alguns exemplos. E dividir aqui as classificações, tá? A classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, as palavras elas podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são as palavras que possuem a última sílaba como tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, quando eu pronuncio a palavra sofá, qual seria a sílaba mais forte daqui? Uma dica que eu sempre dou quando eu estou ensinando esse assunto, esse conteúdo, é que quando você for pronunciar a palavra, você pronuncia como se estivesse chamando uma pessoa. Como se a pessoa estivesse lá no primeiro andar e você estivesse lá no térreo chamando ela. Fulana, fulana. Então, qual é a palavra, qual é a sílaba dessa palavra que você mais puxa? Essa é uma dica que eu sempre dou. Então, vamos lá. Sofá, sofá. Qual seria a sílaba que está puxando aí, que a gente mais prolonga para falar nessa palavra? Seria o fá. Então, essa palavra é uma oxítona. A mesma coisa nós fazemos com a palavra jornal. Então, quando a última sílaba for tônica, a palavra é oxítona, certo? Já as palavras paroxítonas são consideradas paroxítonas quando a penúltima sílaba for considerada sílaba tônica. É só fazer o mesmo esquema, tá? E um detalhe também, um outro detalhe que eu sempre faço questão de mencionar nesse conteúdo, é que quando a gente quer descobrir qual a sílaba tônica de uma palavra, a gente começa a fazer a contagem sempre da direita para a esquerda, tá? Porque daí eu consigo fazer a identificação de forma correta. Como assim, tia Bruna? A sílaba, eu separo a sílaba, tá? Das palavras e começo a contar daqui para saber qual a sua classificação. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos fazer aqui com a palavra açúcar. Então, eu faço a separação dessa palavra. Açúcar. Então, vamos contar. Última, penúltima, antepenúltima. Qual é a sílaba tônica da palavra açúcar? O su. Ela é a penúltima sílaba mais forte da palavra. Então, ela é considerada paroxítona, certo? Já as palavras proparoxítonas, elas são consideradas proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba for considerada tônica. Então, vamos lá fazer a contagem. Vamos fazer primeiro a separação da palavra mármore. Mar-mo-ri. Vamos fazer a contagem. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, essa palavra está em que classificação? Proparoxítona. Ok, gente?
Então, gente, com base nessa explicação, nesse esqueminha que a gente viu aqui no quadro, vamos responder, vamos ler esse textinho aqui, que está aqui no nosso livro, para que a gente possa responder os quesitos, iniciar nossas atividades, tá certo? Vamos lá. Acompanhe aí com tia Bruna na página 10. Leia o texto no quadro a seguir e distribua as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica, acentuada ou não. Vamos lá ler esse quadrinho aqui que está em destaque de amarelo, tá? Acompanhe aí. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Então, esse foi o textinho que o livro usou como base para que a gente fizesse a separação, a classificação das palavras, em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vamos lá. As palavras que estão em destaque. Vamos ver quais são oxítonas. Vamos voltar aqui. Vamos pronunciar. Eu quero que você pronuncie junto com a tia, tá? Atrações. Qual é a sílaba que eu puxo mais na hora que eu pronuncio ela? Atrações. Qual seria a sílaba? Muito bem, se você falar que é o sons. Então, ela se trata de uma palavra oxítona. Por que ela é uma palavra oxítona? Porque ela é a última sílaba destacada da palavra e considerada como tônica. Muito bem. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Tem mais alguma palavra aqui que é considerada oxítona? Vamos lá ver. Divididas. Divididas. É a segunda palavra que está em destaque aqui no textinho, tá? Divididas. Então, a palavra divididas, qual é a sílaba que eu puxei mais aqui? Foi a di. Então, essa é a palavra paroxítona. Por quê? Porque ela é a penúltima sílaba mais forte da palavra. Então, ela é a sílaba tônica é a penúltima, certo? Então, ela é uma paroxítona. Gente, se você quiser estar dando pausa no vídeo para estar copiando aí no livrinho de vocês, é bastante interessante, tá? A outra palavra é etapas. Então, vamos lá, pronunciar comigo. Etapas. Etapas. Qual foi a sílaba que a gente mais puxou? O tá. Então, ela é uma paroxítona, certo? Anota aí no livrinho. A outra palavra é passando. Passando. Qual foi a sílaba destacada nessa palavra? Usando. Então, usando no caso, né? Então, ela também é uma paroxítona. Anota aí, gente. Presta atenção, hein? Agora vamos para outra palavra destacada. Início. Início. Qual foi a sílaba? Ni. Então, ela é uma paroxítona, certo? Então, já vamos em 3 palavras paroxítonas. Agora, a outra palavra é matéria. Vamos lá. Matéria. Matéria. Qual foi a sílaba destacada nessa palavra? A sílaba mais forte? O té. Muito bem. Então, ela também é uma paroxítona. Agora, a outra palavra é sistema solar. Mas, lembrando, são 2 palavrinhas diferentes, hein? Então, vamos fazer uma por uma. Sistema. Qual é a palavra, qual a sílaba mais forte dessa palavra? Sistema. Qual é a que eu puxei? O té. Então, ela também é uma paroxítona, certo? E o solar agora, vamos para solar. 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 Qual foi a sílaba tônica dessa palavra? Muito bem, se você respondeu só o lar. Então, ela se trata de uma oxítona. Por que uma oxítona? Porque ela tem a última sílaba considerada mais forte da palavra, tá? A última sílaba é a tônica. A outra palavra é formação. Qual seria aqui a classificação dessa palavra, da palavra formação? Formação. Formação. Qual a sílaba tônica dessa palavra? Muito bem, se você respondeu que é o são, tá, gente?
ela também é uma palavra oxítona. Anota aí, são 3 palavrinhas oxítonas. Recapitulando, as palavras oxítonas: atrações, solar e formação. São 3, tá? As paroxítonas: divididas, etapas, passando, início, matéria, sistema. E vamos dar continuidade aqui. Ainda tem mais uma que é placas. 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 Qual a sílaba tônica dessa palavra? O plá, gente. Então, ela também é uma paroxítona. Então, são 7 paroxítonas, tá? E a última palavra é tectônicas. 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 Qual foi a sílaba tônica dessa palavra? Tó. Então, ela é uma proparoxítona. Só temos apenas uma proparoxítona nesse textinho, tá? Aí, agora, aqui embaixo, tem 2 pontinhos com 2 perguntas. Qual das 3 classificações apresenta o maior número de palavras? Qual foi aqui a classificação aqui em cima que teve mais palavras? Foram as palavras paroxítonas. Então, você coloca aí, nesse espacinho mesmo, gente, entre uma linha e outra aqui embaixo, ó. Pode colocar, pode responder aí, tá? Paroxítonas. Agora responde de forma legível para que tia consiga ler na hora que a sua mamãe enviar a foto. Sua mamãe ou seu papai ou até mesmo você, tá certo? Outra perguntinha. Todas as palavras dessa classificação receberam acento gráfico? Todas as palavras da classificação paroxítonas, elas receberam acento? Ou foram apenas algumas? Vamos ver aqui. A palavra início tem acento e a palavra matéria. Foram apenas 2. Então, a pergunta é o seguinte. Todas as palavras dessa classificação receberam acento gráfico? Não. Apenas 2 receberam, certo? Então, copinha aí embaixo. Não. Apenas 2 palavras receberam acento gráfico. Ok? Então, vamos continuar aqui, gente. A resposta a essas perguntas mostra que a maioria das palavras da língua portuguesa, apesar de serem paroxítonas, não são acentuadas. Então, a gente tem que ficar ligada aí, tá? Não é porque ela é uma paroxítona que ela vai ser acentuada, não obrigatoriamente. Aqui embaixo, nós vamos ver a acentuação das palavras paroxítonas, tá? Copie do quadro anterior 2 palavras paroxítonas que receberam acento gráfico e as separe em sílabas. Qual foram as 2 únicas palavras que receberam acento gráfico? Início e matéria. Então, você vai copiar a palavra início e vai fazer a separação silábica dela ao lado, tá certo? Escreve a palavra início, bota um ponto e uma vírgula e coloca 2 pontinhos e coloca a separação silábica ao lado, tá? Depois coloca a palavra matéria ao lado, 2 pontinhos e faz a separação silábica, certo? Essa daqui eu quero ver se você tá afiado, se você vai acertar, ok? E embaixo está pedindo o seguinte. Agora, observe essas palavras. Aí tem um quadrinho aqui com uma sequência de palavras. Vocês vão separar essas palavras em sílabas e identificar o que elas têm em comum. Aí vocês vão fazer a separação silábica e dizer o que é que elas têm em comum, tá certo? É só você observar, tenha atenção para que vocês respondam da forma correta, tá certo? Elas têm um detalhe em comum. Eu quero ver se você conseguiu identificar esse detalhe. Agora, partindo para a página 11, temos aqui a continuação desse questionário, tá? Com base em sua resposta à questão anterior, complete a primeira regra de acentuação das paroxítonas. Então, vamos lá. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em... Qual foi o detalhezinho que elas têm em comum aqui? Essas palavrinhas aqui desse quadrinho, dessa sequência, elas têm um detalhe. E esse detalhe é justamente a resposta da página 11 aqui da questão lá em cima, tá? Seguidos ou não de S. Aí você tem que descobrir essa incógnita. Vou deixar essa pra você, tá certo? Temos aqui um jogo rápido que você vai responder aí na sua casa, tá? E vamos agora para aqui. Tem um destaquezinho aqui que eu gostaria que vocês grifassem aí no livrinho de vocês. Vocês peguem o marca-texto
e grifem, tá certo? Ou então pode ser com lápis, um lapisinho assim para fazer um ali embaixo, só para que fique em destaque mesmo, para que você possa estudar, tá? Com relação à segunda regra essencial, que você esteja... É necessário que você esteja atento às palavras paroxítonas terminadas em N, que são acentuadas quando estão no singular, mas não são acentuadas quando estão no plural. Aí eles fizeram uma comparação aqui, gente. Colocaram um exemplo da palavra hífen. Hífen, quando está no singular, ela é acentuada. Colocamos o H aí e o acentinho aqui em cima, tá? Mas quando ela está no plural, ela não recebe esse acento. Tá ok, gente? Então tem que prestar atenção nisso para que a gente não erre, tá? E esse é verdade aqui embaixo, eu gostaria de fazer um comentário com vocês, tá? Vamos lá. Os nomes próprios devem ser acentuados como qualquer outra palavra. Por isso, se o nome for uma palavra paroxítona terminada em ditongo, segura aí, hein? Presta atenção nisso aí, porque é a resposta de um quesito aqui que eu deixei para vocês responderem. Prestem bastante atenção. L, X, N ou R deverá ser acentuada. Aí ele colocou aqui os exemplos. Júlia, Vitor, Nelson, Márcio e etc. Por que essas palavras devem ser acentuadas? Porque elas são paroxítonas terminadas em ditongo, gente. Então, existem alguns nomes que são registrados no cartório sem o acento, tá? Nesse caso, o nome ele deve ser escrito conforme a certidão do nascimento, porque fica a critério dos seus pais, tá certo, gente? Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu dei aqui a vocês para responder o quesito anterior que eu deixei soltinho. Quero ver se você está atento. Agora, nós temos aqui na página 12 um jogo rápido que também vai ser para casa, que foi referente a essa questão, justamente que eu acabei de falar aqui do é verdade, tá? E vamos agora para um outro conteúdo, que são os adjetivos. Temos aqui o momento da gramática. Sabemos que o adjetivo é aquilo que dá qualidade ao substantivo. Então, vamos por etapas. O que é substantivo? Vamos relembrar o conceito de substantivo. Substantivo é tudo aquilo que eu consigo nomear. Dentre eles, plantas, animais, pessoas, sentimentos. Vamos dar exemplos dessas 4 classificações que eu deixei aqui para vocês. Mesa, o seu nome, que é um nome próprio, que ele também é um substantivo. O meu nome, Bruna. Cavalo, um sentimento, alegria, tristeza. Então, tudo isso é considerado substantivo. E agora vamos partir para o adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao substantivo. Então, vamos deixar uma frase para que vocês compreendam melhor. Júlia é muito alta. O adjetivo seria alta, porque ele está dando qualidade ao substantivo que é Júlia. Certo, gente? Então, vamos agora avançar nesse assunto aqui. Vamos ler aqui o trechinho que o livro nos trouxe. Lá existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Agora faça o que se pede. Como ficariam os adjetivos rupestres e feitas se o substantivo pinturas fosse substituído por desenhos? Reescreva o trecho abaixo. Então, gente, nós conseguimos perceber aqui que os adjetivos, eles têm gêneros. Como assim, Tio? Que são gêneros? Gêneros masculinos, que são referentes ao homem, e gênero feminino, que são referentes às mulheres, certo? Então, os adjetivos, eles possuem gêneros. Gênero masculino e gênero feminino. Então, aqui, essas palavras, esses adjetivos, eles estão escritos no feminino. Vamos passar ele para o masculino aqui embaixo. Vamos lá? Desenhos rupestres feitos pelo homem. Então, essa seria a resposta aqui desse primeiro questionamento que o livro nos traz. Agora, o segundo questionamento é o seguinte. Como ficariam esses mesmos adjetivos se o substantivo pinturas estivesse no singular? Reescreva o trecho abaixo. Então, vamos lá. Ela está no plural, vamos passar para o singular.
Vocês lembram o conceito de plural e singular, gente? Plural é quando tem mais de um elemento, mais de um objeto, mais de um sentimento, mais de uma pessoa. E singular é quando tem apenas um. Vamos dar um exemplo. Uma caneta. Três canetas. Uma caneta, ela estaria no singular, porque tem apenas uma caneta. Três canetas, nós acrescentaríamos o S na palavra e ela estaria no plural. Por quê? Porque tem mais de uma caneta. Temos três canetas aqui, certo? Então, vamos lá. Passar essa frasezinha aqui, o trechinho, para o singular. A frase estava o seguinte: pinturas rupestres feitas pelo homem, certo? Então, vamos... Pelos homens, no caso. Então, vamos colocar ela no singular. Pintura rupestre feita pelo homem. Ok, gente? Então, a gente tira o S para colocar o trecho, a palavra, a frase no singular. Compreendido? Vamos agora para a página 13. Assim, podemos concluir que o adjetivo concorda em gênero e em número. Como assim, tia, em gênero e em número? Gênero, masculino, e gênero, feminino, e número, plural e singular. Plural é quando tem mais de um objeto, mais de um animal, mais de um sentimento, que foi justamente o exemplo da caneta. Três canetas, nós acrescentamos o S na palavra e ela fica no plural. Uma caneta, ela fica no singular e nós tiramos o S da palavra, certo, gente? Então, é essa explicaçãozinha que tem aqui no quadro. E agora, esse jogo rápido aqui da página 13, vocês vão realizar em casa também. Então, é uma coisa bem simples. E eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo bem claro na mente de vocês. Hoje a gente relembrou vários conceitos, tá? De vários assuntos. E nós vimos hoje também demos continuidade ao assunto adjetivos, certo? Prestem atenção nos exercícios que tia passou, respondam com calma, tá certo, gente? E o exercício de fixação eu vou estar deixando aqui para vocês copiarem no caderno. Abram na disciplina de português, coloquem um cabeçalho bem organizadozinho, como a gente sempre fez em sala de aula, e coloquem tudo lá, anotem tudo lá no caderno, copiem as perguntas e copiem as respostas, tá certo? As perguntas, elas podem ser feitas de caneta, tá? E as respostas que eu preciso que sejam a lápis, tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o assunto e qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? É só estar chamando no WhatsApp que tia Bruna tá sempre aqui. Ok, gente? Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Ainda bem que eu consegui dar os dois conteúdos.